Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, eu sou Cris Deluca e em nome da equipe da World Last Chance eu gostaria de dar as boas-vindas ao programa de hoje. E juntando-se a mim, como sempre, está o Will Santos, que compartilha seu conhecimento e traz muitas dicas valiosas como um estudante assíduo das escrituras. E o faz em qualquer tópico que discutimos. Obrigado, Chris. É um privilégio trabalhar junto com você e com os demais membros da equipe WLC, compartilhando verdades da Bíblia Sagrada. Se esta é a primeira vez que você está nos sintonizando, deixe-me explicar alguns nomes que podem não ser familiares para você. As Escrituras advertem os crentes repetidamente a invocar o nome do Senhor. Mas, na verdade, no hebraico original, não é assim que é usado. Diz para que invoquemos o nome de Yahweh, que é o nome pessoal do Criador. E o programa de hoje, fé, a mão vazia que se agarra à promessa. Yah também é uma forma correta de nos referirmos ao Pai. E essa referência aparece nas Escrituras algumas vezes. O nome divino vem do hebraico Hayah, que é um verbo do ser ou do existir. Quando pensamos sobre isso, percebemos que este é o nome perfeito para o Criador, pois ele é aquele que existe por si só. Ele era, ele é e ele será. E quando associamos o nome dele com o que carecemos ou necessitamos, o seu nome torna-se uma promessa muito poderosa que podemos clamar. E isso é o que realmente significa invocar o nome de Yahweh. É uma pena que todo esse rico significado tenha se perdido em nossas traduções modernas. Os nomes são normalmente transliterados, de modo que obtemos uma pronúncia aproximada que lembra um nome conforme é falado no idioma original. Mas Satanás queria esconder o poder do nome divino, e ele o encobriu substituindo os títulos genéricos de Senhor e Deus. É um privilégio saber o nome do Pai, e é por isso que aqui na WLC preferimos usar o seu nome pessoal. As Escrituras usam alguns títulos como Adonai, El e Elohim, entre outros, e esses são títulos hebraicos que se referem ao Criador. O nome do Salvador é semelhante ao do Pai. Seu nome é Yahushua, ou mais comumente, Yeshua. Esse nome também tem um belo significado, que significa a salvação de Yahweh. Isso é o que ele é. E então, esse é o nome dele, que é a salvação de Yahweh. Dito isso, vamos para a discussão de hoje, que eu gostaria de falar sobre fé. Fé é um daqueles termos como justiça e santificação, o qual tendemos a usar muito, enquanto a maioria de nós tem apenas um conhecimento vago e prático do que realmente ela significa. E porque não temos uma compreensão clara do que ela é fácil ter uma ideia incorreta da verdadeira natureza da fé. Eu espero que você, Will, possa lançar alguma luz sobre esse tema para nós no programa de hoje. Qual é a verdadeira natureza da fé e como podemos usar esse conhecimento para vencer as nossas batalhas diárias? Bem, você está certo. Muitas pessoas entendem mal a verdadeira natureza da fé e, consequentemente, elas se privam de dádivas tremendas, as quais são dons que o céu está ansiosamente querendo conceder a cada um de nós, mas não o faz, a menos que nós a peçamos. Por que tem que ser dessa forma? E eu realmente nunca entendi esse ponto. Afinal, Mateus 5,45 diz que Iá faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Por que os dons espirituais devem ser diferentes dos dons temporais? Como, por exemplo, o sol e a chuva? Porque o Pai valoriza e respeita sua liberdade de escolha, e Ele nunca vai impor sua vontade a ninguém.
Ele prolongará a vida, dando chuva e sol e mantendo as estações dentro de seu tempo, mas nunca forçará ninguém a escolher a virtude e a verdade em vez da rebelião e do erro. Ele ama a liberdade e até mesmo respeita os direitos de seus inimigos de lhe dar as costas. Tudo bem, faz sentido. Na verdade, isso é bastante reconfortante, não é mesmo? Eu sei, como um jovem cristão, pois lutei para me render completamente, porque eu tinha medo de me tornar um escravo da minha vontade, a qual fui forçada a ser peculiar e fazer coisas que eu realmente não queria fazer. Mas, ao analisar tudo isso, eu vejo que era apenas Satanás tentando me assustar para que eu não me rendesse totalmente. Certo, é Satanás quem tenta forçar nossa vontade. Mas Yahweh garante nossa liberdade de escolha. A tônica é sempre essa. Ao falar de fé, eu sempre vi isso como, sei lá, talvez como uma espécie de realização espiritual. Algumas pessoas a têm, e eles são muito sortudos quanto a isso, mas o resto de nós, pobres mortais, apenas procuramos errar o mínimo possível. E é uma espécie de ou você às vezes acerta, ou às vezes você erra. Eu acho que muitas pessoas têm esse tipo de sentimento vago e impreciso sobre a fé, mas está incorreto. A fé é simplesmente a mão que aceita o dom, e não tem nem o que pôr e nem o que tirar. O que você quer dizer com isso? Eu não entendi muito bem. Bem, você cozinha? Eu não morreria de fome, mas não. Eu não cozinho lá aquelas coisas. Eu faço uma deliciosa lasanha, mas é só porque essa é a minha comida predileta. Fora isso, eu faço só o básico. Legal. Vamos imaginar que você fez uma grande travessa de lasanha e sua cozinha está carregada com aquele cheiro de dar água na boca e você acabou de se servir. O queijo está derretendo e escorrendo por todos os lados, e seu filho, faminto, entra na cozinha. E ele imediatamente começa a cheirar o ar como um cão de caça. Você fez lasanha? Você poderia dizer que não e tentar esconder o seu feito. Mas você ama a sua criaturinha, e como um pai amoroso que você é, você diz, sim, você quer um pedaço? Sem hesitar, seu filho diz que sim, e ele tenta pegar o seu prato. Parece que ele tentou fazer a coisa certa. E parece que ele está morrendo de fome, como toda criança e adolescente, que só sabem comer o tempo todo. É assim mesmo. E seu filho fez alguma coisa para ganhar um pedaço de lasanha? Eu creio que não. Além do fato de que você o ama, ele mereceu ganhar um pedaço da sua lasanha? Na verdade, não. Ele é apenas um pequeno mendigo faminto. Parece que sim. A fé é a mão vazia de seu filho, confiando que o que foi prometido lhe será dado, e não há mérito algum em receber esse dom. Ele não fez nada para usufruir o que lhe está sendo oferecido, mas ele simplesmente o aceita. Isso é a fé, a mão vazia de um mendigo. Eu entendi como isso funciona. Nós já vimos em um de nossos programas qual a definição de fé, mas o que você está dizendo agora seria como a fé funciona na prática. Sim, mas se você tiver aí com você a definição de fé, seria interessante lê-la novamente. Sim, tenho sim. Diz que a fé é a crença, o assentimento ou consenso da mente com a verdade do que é declarado por outro, apoiada em sua autoridade e veracidade e sem outras evidências. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Em outras palavras, você acredita no que alguém diz porque você conhece essa pessoa tão bem e você a julga como uma pessoa honesta e digna de confiança, e você não precisa de nenhuma outra prova. A sua palavra já é o suficiente para que você possa confiar nela. E é por isso que seu filho, quando ele tenta pegar o prato de lasanha que você acabou de servir, tinha toda a certeza de que você daria o seu prato sem hesitar. Ele não necessariamente o merecia, uma vez que ele não tinha feito nada para merecê-lo. Mas, pelo fato de você ser o seu pai e de ele saber que você o ama, ele confiou em você de que você não se incomodaria de dar-lhe o prato com sua comida predileta. E então, como você alcança a fé? Eu gosto da tua definição de uma forma prática, mas ainda não me explica realmente como você a obtém.
Essa é a melhor parte. A fé, como qualquer outra bênção de Yah, é um presente. Mas você tem que pedi-la? É óbvio que sim. Você sempre deveria pedir ao Pai para que Ele lhe a concedesse. Mas automaticamente já nos é concedida uma porção da mesma. Abra, Cris, lá em Romanos 12. Há um pequeno versículo fascinante neste capítulo que parece estar escondido e que temos a tendência de ignorá-lo, mas que é muito significativo. É o versículo 3. Romanos 12, verso 3. Se você já o encontrou, leia para nós, por favor. Ok, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Yah repartiu a cada um. A quantidade de fé dada a você pode ser diferente da quantidade dada a mim, ou a alguém na América do Sul, na África, na Índia ou em qualquer outro lugar. Mas a porção de fé dada a cada pessoa é suficiente para que ela acredite que quando ela pedir por mais fé, uma porção extra lhe será concedida. Nós somos todos diferentes um do outro, com origens, heranças e uma série de costumes diferentes. E alguns podem até necessitar de uma porção extra de fé para crer em certas áreas que para outros seria bastante simples acreditar. Mas a porção que nos foi dada é suficiente para entendermos que a promessa que buscamos será cumprida. Talvez a primeira promessa que reivindicamos seja simplesmente que a nossa fé seja aumentada. A fé que nos é concedida é suficiente para acreditarmos que o que pedimos nos será dado. E isso é muito útil porque, como você sabe, Will, quando lemos as histórias da Bíblia, e especialmente as do Novo Testamento, é fácil formar essa ideia de que a fé é algo que nós construímos por nossos próprios esforços. Temos, por exemplo, a história da mulher cananeia, em Mateus 15. Ela tinha muita fé. Por que você não abre lá nesse texto e lê para nós? Vamos dar uma conferida no relato de Mateus. Tudo bem, vamos ver, versículo 21 a 28. Você quer que eu leia tudo? Sim, você pode ler todos os versos. Ok. Partindo Yahushua dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Yahushua respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Yahushua: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Eu sei que essa história às vezes incomoda as pessoas, pois dá a impressão de que Yahushua está praticamente a chamando de cadela. Mas não era isso que estava acontecendo nessa cena. Ele viu uma oportunidade de mostrar a seus discípulos que as bênçãos do céu são dádivas da graça divina e não algo que podemos alcançar de alguma forma. Novamente, elas são a mão do mendigo a estendendo para aceitar um dom e nada mais. Como você tira isso dessa história? Bem, para começar, essa mãe era cananeia, mas que não era uma das escolhidas de Israel. Agora, para nós hoje, isso é óbvio, pois sabemos que as bênçãos do céu são para todos. Mas esse detalhe não era óbvio para os discípulos e, na opinião deles, ela não merecia que seu pedido fosse atendido. E normalmente esses tipos de pessoas que agem dessa forma são crentes. Bem, sim. Esta mulher não era como a mulher samaritana com quem Yahushua teve contato junto ao poço. Os samaritanos podem ter cometido algum erro, mas ainda acreditavam em Yah como o único Deus verdadeiro. Não há nada registrado no Evangelho que indique que essa mulher fosse de outra nacionalidade, exceto que ela tenha sido classificada como sendo uma cananita.
Sua religião era diferente, como também seu estilo, e os santinhos dos discípulos a teriam visto como uma mulher da vida, uma vez que consideraram seu estilo de vestir indecente, já que ela estava com seus braços descobertos. E dá vontade de sumir ao ouvir algo desse tipo. Da forma que eu vejo essa cena, é que do ponto de vista dos discípulos, essa mulher não merecia receber uma bênção. Ela não pertencia a uma religião certa e também não estava usando roupas decentes. Ela era uma pagã. E mesmo assim... Ela tinha fé. Sim, ela tinha fé. Ela tinha ouvido as histórias de Yahushua de algum lugar, e a fé que Yah deu era suficiente para que sua fé entendesse que se ela clamasse ao Salvador por socorro, ele a auxiliaria. E ele a atendeu. E o mesmo aconteceu com o centurião. Você lembra, Will, que ele tinha um servo que estava doente e ele foi até Yahushua e pediu-lhe para que ele curasse seu servo? Sendo a pessoa sempre prestativa que ele sempre foi, o Salvador disse: claro, sem problemas, eu irei e o curarei. E essa não é a resposta que o centurião esperava. Não, ele disse: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E a próxima coisa que Yahushua disse é: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Como a mulher cananeia, esse homem aparentemente era um inimigo de Israel, pois ele era um centurião romano. E, no entanto, ele havia vivido em Israel tempo suficiente para perceber que as verdades da religião israelita eram superiores às dele. E como a mulher cananeia, ele ouvira as histórias sobre Yahushua, seus milagres de cura e sua compaixão pelos rejeitados. E a fé que o próprio Yahweh plantou no coração do centurião foi o suficiente para ele ir ao Salvador e dizer: apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Isso é fé, como também um dom. As testemunhas são essenciais para qualquer processo legal justo. Elas contam a sua versão sobre os fatos que viram ou se envolveram em face de um evento. Apocalipse 11 revela que 2 seres que ocupam um lugar de destaque na história surgirão em um futuro próximo. Eles serão testemunhas do céu e serão revestidos de poder para realizar milagres reais. Esta é uma profecia fascinante. Ela revela que durante os eventos finais da história desta terra, Yahuwah se manterá total e pleno. O ministério das 2 testemunhas é a resposta do céu aos enganos de Satanás no fim dos tempos. A missão dessas testemunhas será o de combater os milagres e as contrafações satânicas. Elas anunciarão a verdade e farão milagres em uma proporção nunca vista desde os dias apostólicos. Para saber mais sobre as 2 testemunhas de Yah, acesse o www.wordlastchance.com/português e procure o vídeo intitulado Assassinato no Vaticano. Mais uma vez, o título é Assassinato no Vaticano no www.wordlastchance.com/português. Você também poderá assistir os vídeos da WLC no YouTube. Estamos falando no programa de hoje sobre fé, que é o consenso da mente de que o que outra pessoa diz é verdade, sem a necessidade de qualquer outra evidência. É uma crença ampla de que o que a outra pessoa diz ser passivo, de que seja fidedigno. Não é algo que ganhamos, muito menos alcançamos, mas é um dom. Creio que a única história bíblica que ilustra melhor essa ideia que qualquer outra é a história do paralítico no tanque de Betesda. Você se lembra, Will, que ele vinha sofrendo com sua paralisia por 38 anos e que quando o Messias parou próximo dele, o mestre disse-lhe: levante-se, toma o teu leito e anda. O que ele fez? Ele se levantou, tomou a sua cama e saiu andando. Imediatamente ele ficou bom. Por quê? Porque sua fé alcançou a promessa nas palavras do Salvador. Se ele tivesse hesitado e se tivesse dito indignado: bem, como você espera que eu faça isso? Ele teria perdido a chance de ser curado. Em vez disso, a fé foi a mão que se agarrou à promessa, e ele se levantou, pegou sua cama e passou a andar.
A fé não é algo que você alcança por meio da sua vontade, mas é um dom da graça divina. Ok, vamos falar agora sobre a graça e o papel que ela desempenha. Acho que graça é mais um daqueles termos que usamos sem qualquer compreensão clara do que seja. A graça é algo natural e é simplesmente o amor e o favor imerecido que recebemos de Yah. É um favor imerecido e sem mérito algum. Abra Chris em Romanos 5, há um verso neste capítulo que fala sobre a graça de Yah. O amor infinito de Yah, conforme demonstrado pelo Evangelho, é que todos os seus dons são dados gratuitamente a pessoas indignas. Eles são concedidos de boa vontade a pessoas que não os merecem. Entendi. Deixe-me ler então, Romanos 5. Ok, comece com os versículos 1 e 2 e em seguida leia os versos 6 a 8. E aos nossos ouvintes, enquanto o Chris lê esses versos, prestem atenção à condição das pessoas que recebem os dons da graça de Yah. Leia para nós, Chris. Aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Yah, por meio de nosso Senhor Yahushua Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Yahuwah, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Yah prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que tivemos que fazer para nos tornarmos dignos de sermos salvos? Quando Cristo morreu por nós? Enquanto ainda éramos pecadores, e isso é fantástico. Isso nos diz que não há absolutamente nada que possamos fazer para ganharmos a misericórdia de Yah, e nada que possamos fazer para alcançarmos o perdão. Além do mais, isso nos diz que não há nada que Yahweh espera de nós antes que Ele nos perdoe e nos salve. Nossa parte é simplesmente estar dispostos a aceitarmos esse dom. É isso aí. O plano da salvação foi estabelecido para salvar a todos. No entanto, apenas aqueles que estenderem a mão da fé e realmente a receberem se beneficiarão dela. Isso me traz à memória de um artigo que li em um site chamado unclaimed.com. É um site que ajuda as pessoas a rastrear bens sem identificação. Neste site, eles relatam que os consumidores, e acho que era só nos Estados Unidos, ganharam 80 bilhões em vale-presente somente no ano passado. Desta impressionante quantia, 5 a 10% nunca foram resgatados. Isso é muito dinheiro. Isso é o que 4 a 8 bilhões de dólares, simplesmente esperando pelos seus dons só para serem resgatados. Tenho certeza de que provavelmente há uma variedade de razões pelas quais eles não são resgatados, mas esse valor é muito alto. E sim, está lá, apenas esperando pelos seus donos. É um montante totalmente inútil para aqueles que tenho certeza que poderiam fazer um bom uso se apenas o resgatassem. O que é ainda pior é que todos os dias os crentes estão fazendo a mesma coisa. Nós não precisamos mendigar a Yah por uma bênção, pois Ele quer nos abençoar. Você se lembra do que Ele diz em Malaquias 3:10? Ele está motivando a todos a crerem que Ele cuidará de nós, e nós não precisamos nos apegarmos aos dízimos. Nós não precisamos tentar subornar a Yah. Realmente nós não conseguimos fazer isso. E em Malaquias 13, Yah está exortando o povo a prová-lo, a fim de que a ele seja dada a chance de que ele prove quão grande é a bênção que ele está almejando conceder. Eu tenho já aqui aberta a passagem de Malaquias. Deixe-me lê-la. Diz, abre aspas, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz Yahuwah dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, fecha aspas. É assim que o Pai nos concede suas riquezas. Em Lucas 6,38, Yahushua diz a mesma coisa. Ele diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Nós não conseguimos conquistá-la, muito menos a merecemos. Tudo o que precisamos fazer é aceitá-la. Essa é a beleza da mensagem do Evangelho, que é o amor de Yah por aqueles que nunca irão e nunca merecerão o que o Pai tem a nos conceder.
O plano da salvação é muito simples e está resumido em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Você poderia ler esse verso para nós, Chris? Ok. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Iá. Aqui, Paulo está descrevendo uma operação legítima. O Salvador morreu por nossos pecados, para que em troca pudéssemos receber sua justiça. E temos o que merecemos no final desse processo. Isso só demonstra a profundidade do amor de Iá por cada um de nós. Yahushua viveu uma vida pura e sem pecado, e isso é o que fez com que Yahweh trouxesse seu filho de volta à vida. Porque o salário do pecado é a morte, tudo bem, mas ele não tinha pecados e nada que o levasse à morte. Consequentemente, ele poderia morrer em nosso lugar. Isso é chamado justificação pela fé. Quando aceitamos a morte de Yahushua em nosso favor, o Pai acredita isso em nossa conta. E nos apresentamos diante de Iá como se nunca tivéssemos pecado. Ele é o puro e simples evangelho, porque Iá amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas isso não é tudo, pois não é apenas o sangue de Cristo que é acreditado na conta do pecador, mas também a vida pura e sem pecado do Salvador. Então sim, nós comparecemos diante de Iá como se nunca tivéssemos pecado. E além disso, é que estamos diante dele como se toda a nossa vida tivesse sido gasta no serviço ativo para o bem de outros e em uma vida de perfeita obediência à lei divina. A vida perfeita de Yahushua, conforme é relatada, é creditada a nós tanto quanto o sangue de sua morte. A justificação por meio da fé é o dom que ainda continua sendo concedido a cada um de nós. É isso mesmo, Chris. E novamente, esta incrível operação da graça divina não é conquistada, mas sempre será um presente. Amém. Isso me lembra de uma passagem em Romanos 3. Ouça, querido ouvinte, enquanto eu a leio. Esses versículos realmente ligam muito bem tudo o que estamos tratando aqui. Os versículos 21 a 26 dizem, abre aspas, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Iá, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Iá mediante a fé em Yahushua Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Iá, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Yahushua, a quem Iá propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Iá, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Yahushua. Isso é perfeito. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Como Paulo diz em Efésios 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Iá, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, isso não é por causa de nossas obras. As obras fariam com que nos tornássemos melhores antes de aceitarmos o dom. As obras fariam com que resistíssemos uma certa tentação por inúmeras vezes para provar o quanto nos sentimos desprezíveis antes de pedirmos perdão, e isso são obras. A graça se coloca à disposição e diz, você não precisa se tornar melhor. Apenas venha agora mesmo e como você está. Isso é mais ou menos o que o próximo versículo diz. Efésios 2, versículo 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Yahushua para boas obras, as quais Yahuwah de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu amo este verso porque ele enfatiza que para que sejamos salvos, purificados, perdoados e transformados, todas essas ações são obras de Iá, pois somos seu feito. Essa responsabilidade não cabe a nós. A única coisa que qualquer um de nós pode fazer para ser justificado é estender a mão da fé e receber o dom concedido a nós. E é isso. Sabe, Will, que sendo criado como um
protestante, eu ouvi muitas agressões verbais contra os católicos romanos. Por exemplo, a doutrina católica da mortificação da carne foi apresentada como um exemplo perfeito de justiça pelas obras. É assim mesmo. Sim, é verdade, mas os protestantes têm seus próprios extremos, uma vez que eles têm sua própria versão da justificação pelas obras. E de que maneira eles fazem isso? Bem, muitos protestantes caem na armadilha sutil de aceitar a justificação por pecados outrora cometidos. Mas, então, eles presumem que devem manter esse estado de graça salvadora, levando um estilo de vida cheio de virtudes. E, é claro, um estilo de vida cheio de virtudes é aquele que é intencionalmente cheio de abnegação. Exato. Então, é claro que o outro lado é a graça barata. A ideia de que, uma vez que Cristo fez tudo, a obediência à lei divina não é mais necessária. E aí temos esses dois extremos estando ambos errados. Sim, estão, mas você sabe por quê? Por quê? Eles estão incorretos porque cada erro entende-se que a justificativa é uma operação única. Em outras palavras, a justificação ocorre no momento da salvação e então temos que manter essa justificação por nossas próprias forças. Ou o outro extremo diz que já que a justificação faz tudo, agora estamos livres para pecar e continuar pecando até que Yahushua venha. Uma espécie de mentalidade do tipo, você pode pegar um pedaço do meu bolo e comê-lo. E aproveite os prazeres do pecado e mesmo assim seja salvo. É isso aí. Porém, a verdade é muito maior e muito mais inspiradora do que qualquer um desses extremos. Quando recebemos o dom da justificação por meio da fé, recebemos como presentes tanto a morte de Cristo quanto a justiça de sua vida sem pecado. Isso significa que somos presenteados com o que é literalmente uma nova vida. Novas paixões, novos desejos, novos objetivos, novos gostos e aversão para certas coisas. Com Yahushua vivendo em nós pela fé, a obediência em si é um dom. Abra, Chris, em Gálatas 2. Acho que essa passagem explica isso mais claramente. Gálatas 2, versículos 20 e 21. Tudo bem, diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Iá, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Iá, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quando pela fé somos crucificados com Cristo, nossa morte se torna sua para que a sua vida se torne nossa. E pela fé somos capazes de obedecer. Sim, e a obediência ainda é necessária. Não faz nenhum sentido que as pessoas possam ser salvas engajando-se em rebelião consciente e intencional contra a vontade declarada de Yah, quando foi exatamente isso que causou a queda. Mas a obediência em si é um dom que vem com o dom da justificação pela fé. Esse é o equilíbrio perfeito, não é verdade? Sim, a obediência à lei divina ainda é necessária, mas não é algo que possamos fazer por meio de nossas próprias forças. Mas a própria obediência é um dom da graça. Isso transforma tudo, você não concorda, Will? É verdade. Quem deseja continuar pecando quando o próprio pecado é uma forma de escravidão mental e muitas vezes física? Abra em Romanos 6 e leia os versículos 12 a 14, por favor. Tudo bem, diz, abre aspas, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Yahuwah, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Yahuwah como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mais um, Romanos 6, versículos 1 a 4. Eu desejo que todos os que acreditam que a lei de Yah foi pregada na cruz meditem nesta passagem. O que dizem esses versos? Diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos?
Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Yahushua, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A obediência e as boas obras são o resultado final, o produto, o fruto de ser justificado. E a obediência nunca irá comprar a justificação e, novamente, a obediência em si é um dom da graça. Lembra-se de João 1, versículo 12? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yah, a saber, aos que creem no seu nome. Às vezes eu me pergunto se as pessoas dizem que a lei foi pregada na cruz porque elas sabem que elas não podem obedecê-la. Mas não se preocupe, caro ouvinte. Yah sabe que você também não consegue guardá-la, e é por isso que ele a deu como um dom. Como todas as outras bênçãos que vêm de Yah, todas elas são dons da graça. Nós não temos como conquistá-la, como também não a merecemos. O que devemos fazer é simplesmente aceitá-la. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A cidade de Jerusalém desempenha um papel fundamental no cenário do fim dos tempos ao voltarmos nossos olhos às 3 religiões abraâmicas existentes no mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm expectativas apocalípticas centradas em torno dessa cidade antiga. Portanto, todos devem estar atentos, uma vez que essas crenças são apenas parte de uma complexa ilusão de proporções gigantescas do tempo do fim. Saiba mais sobre este perigoso engano no www.worldlastchance.com/português. Procure por Jerusalém, esta cidade é a chave que envolve o fim dos tempos, no www.worldlastchance.com/português. Mais uma vez, o título é Jerusalém, esta é a chave que envolve o fim dos tempos, no www.worldlastchance.com/português. Visite-nos hoje! David Banda enviou uma pergunta à nossa caixa de mensagens diárias. Ele está nos escrevendo do país de Malawi, na África. E? Bem, você não vai compartilhar conosco nenhum fato fascinante sobre Malawi de seu vasto repertório de curiosidades? Eu não tenho nada sobre o Malawi. Bem, você não tem, mas eu tenho algo para você. 1/5 desse país é coberto por um lago gigante chamado Lago Malawi, que é o 9º maior lago de todo o mundo. Uau, aposto que esse lago é fantástico. E qual é a pergunta de David? Ele escreve: Queridos irmãos, saudações em nome de Yahushua. Vocês teriam algum conselho sobre como posso tirar o máximo proveito da leitura da Bíblia? Que Yahuwah continue a abençoar vocês e, acima de tudo, o seu ministério. Obrigado, David. Definitivamente são as muitas bênçãos de Yah que nos permitem fazer o que fazemos. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que essa pergunta é fantástica. As verdades das Escrituras são tão profundas que você pode passar a vida inteira lendo-as e ainda assim encontrará milhares de significados e aplicações para a sua vida por meio dela. E é por isso que é tão importante examinar as Escrituras sempre. À medida que aprendemos mais, descobrimos joias escondidas espalhadas pelas suas páginas que nem sabíamos que existiam. Certo. Na verdade, existem várias coisas que você pode fazer para otimizar sua leitura da Bíblia. O primeiro é certificar-se de mantê-la no contexto. É tão fácil tirar as coisas do contexto, mas é aí que começamos a ter problemas. Bem, é assim que se formam as seitas, não é? Eles pegam um punhado de textos que provam qualquer coisa e construirão
toda a sua estrutura doutrinária sobre isso. É importante prestar atenção ao contexto, avaliando para quem foi escrito e em que circunstâncias. As mensagens dos textos que podem provar qualquer coisa são o principal culpado por trás dos erros doutrinários. E, ainda, visto que eles podem ostensivamente citar a Bíblia, as pessoas pecam em sua compreensão. É por isso que é sempre importante ler tudo no contexto. Lembro-me de um sermão que ouvi uma vez. O pastor construiu todo o seu argumento com base nesse único versículo tirado de Jó. Mas, quando eu procurei minha própria Bíblia, vejam só, o versículo foi tirado de uma passagem citando um dos amigos de Jó. Seus amigos eram aqueles que Yahweh repreendeu por estarem errados em suas convicções? Sim, infelizmente eram. Sim, e esse pregador quase que colocou todo o seu sermão no lixo com seu posicionamento. Isso é o que acontece. Frequentemente, os próprios versículos que foram deixados de fora são os que provam que sua interpretação está errada. E temos que ter muito cuidado para fazermos nossas conclusões tudo dentro do contexto. Outra coisa que pode ajudar é ter um plano de leitura da Bíblia. Isso funciona para você? Mas você está falando daqueles planos de ler a Bíblia ao longo de um ano? Eu nunca fui capaz de concluí-los. Deixe-me adivinhar. Você se atolou em um capítulo ou 2. Isso? Ou tive um dia agitado e atrasei minhas leituras, o que apenas agravou as leituras do dia seguinte e o próximo. Logo, estava tão atrasado que simplesmente desisti. Bem, ler a Bíblia em um ano dessa maneira funciona para muitas pessoas e não para outras. Mas não é o único plano de leitura da Bíblia. Há outros também. Por exemplo, você pode começar pelos evangelhos, pois eles são muito fáceis de entender. Depois disso, leia todos os livros de Moisés. A seguir, você pode seguir para os escritos de Paulo ou os livros da história hebraica, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Crônicas, etc. Não precisa ser na ordem cronológica de Gênesis a Apocalipse. Basicamente, escolha fazer suas leituras com pequenas partes das Escrituras. Exatamente. Claro que quando você abrir a Bíblia, sempre ore e peça que o Espírito de Yah o oriente em seu estudo e lhe ensine o que é a verdade, bem como o que você precisa saber para aquele dia. E procure criar seus padrões de leitura. Personalize também sua leitura. Pergunte a si mesmo, como isso se aplica à minha vida ou à minha situação? Lembre-se, a palavra de Yah é sua carta de amor pessoal para você. E se você não entende o que você está lendo, desacelere até entender. Acho que é por isso que eu nunca me importei muito com os planos de leitura da Bíblia para ser lida durante o ano. Não é divertido ler algo que você não entende, e a Bíblia é bastante complexa. Sim, mas lembre-se que ela foi escrita por homens comuns para homens comuns, e a sua escrita não foi feita por acadêmicos. Foi escrita para você e para mim, que somos pessoas medianas. Então, se você não estiver entendendo o que você estiver lendo, ore e peça ajuda. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. A promessa de Yah em Apocalipse 13 é que, se pedirmos a Ele, Ele nos dará o colírio do discernimento espiritual. Tudo o que precisamos fazer é orar e pedir, e Ele irá conceder o que estamos pedindo. Amém. Essas dicas são muito boas. Eu gostaria de adicionar apenas mais uma opinião sobre isso. Sim, Chris. Diga para nós o que é. Uma coisa que realmente abençoou minha vida espiritual é a meditação. Agora, eu conheço muitos cristãos que ouvem a palavra meditação e suas guardas já estão posicionadas para se defenderem. Arreda, Satanás! Exatamente. Eles descartam isso como uma coisa surreal que provém da nova era. Mas a meditação é, na verdade, uma prática bíblica com base sólida. Agora, escute isso, queridos ouvintes. São os primeiros versículos do Salmo 1 que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É interessante que isso claramente vincula ter uma vida espiritual pujante com o meditar na palavra de Yah. Acho que as pessoas confundem,
pois existem duas definições para a palavra meditar. Uma definição é esvaziar a mente e tentar alcançar um estado que se ajuste às suas meditações e que vem das religiões orientais. No entanto, esse não é o tipo de meditação que a Bíblia estimula. A segunda definição de meditar é focar seus pensamentos em uma passagem ou conceito particular das Escrituras. Não significa sentar-se em posição de lótus e murmurar significa realmente pensar e meditar sobre o que você está lendo. Provérbios 3 fala de afastar-se do mal e temer a Yahweh, dizendo: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Em um sentido real, é o que a meditação na palavra de Yah também faz. Comemos o pão da vida e o ingerimos, focando nossa atenção nele e observando seus preceitos em nossos pensamentos e sentimentos, como também nossos desejos e motivações secretas. É assim que somos transformados de dentro para fora. Eu gostaria de acrescentar muito que, rapidamente, mais uma maneira de que podemos obter o máximo da leitura da Bíblia, que é fazendo uma pesquisa por assunto. Se não tivermos disponível uma concordância bíblica, tudo bem, pois existem concordâncias online que podemos usar. Procuramos uma palavra e então verificamos as vezes que aquela palavra aparece nas Escrituras. Eu garanto que no momento em que fizermos isso, nós teremos uma compreensão desse conceito específico como nada mais pode nos dar. Eu fiz isso uma vez com a palavra confiança. Quando eu acabei de pesquisar cada uso dessa palavra, eu vou te dizer que minha fé se fortaleceu grandemente. Foi um lindo estudo. Tenho certeza que sim. Foi isso que me levou a primeiro aceitar a verdade de que a divindade trina é uma doutrina que não pode ser apoiada pelas Escrituras. Eu pesquisei cada uso da palavra espírito e que apenas quer dizer respiração. De Gênesis a Apocalipse, é só nisso que essa palavra concentra seu foco. Portanto, o Espírito Santo é a respiração de Yah, e isso é tudo. Você pode fazer isso com qualquer palavra e não só ampliará seu entendimento das Escrituras, mas também aumentará sua fé e confiança em Yah. Bem, isso é tudo que temos por hoje. Se você, querido ouvinte, tiver uma pergunta, comentário ou pedido de oração, envie-nos uma mensagem. Acesse o www.wordlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Estamos ansiosos para receber suas mensagens. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Você já conseguiu mergulhar em algum rio ou lago e atingir o fundo? Você já bateu no chão com tanta força que bateu em uma rocha ou simplesmente não conseguiu ir mais fundo? Eu gostaria de falar de uma mulher que conseguiu literalmente essa proeza. Ela não quer que seu nome verdadeiro seja revelado e então vou chamá-la de Sara, a qual cresceu em um lar cristão e feliz. Seu pai era um ministro batista e sua mãe uma mulher bastante temente a Yah, que verdadeiramente exemplificou o que significa ser uma seguidora de Cristo. Mas, como muitos filhos de pregadores, Sara deu as costas para sua educação e os valores que seus pais tentaram incutir em sua mente. Aos 19 anos, Sara adotou um novo amigo, o álcool. Ela amava beber. Ela amava como o álcool a fazia se sentir bem. Quando ela bebia, seu estresse e as preocupações desapareciam e ela sentia que poderia conquistar o mundo. Quando ela tinha 21 anos, Sara se casou com um soldado. Eles se mudavam com frequência e seu consumo de álcool aumentava constantemente. Quando seu marido estava sediado em uma zona de guerra no exterior, o hábito de beber de Sara chegou a um ponto em que seus amigos e familiares começaram a notar e comentar sobre isso. Vários deles expressaram preocupação por ela e, sem rodeios, diziam que ela tinha um problema sério com a bebida e precisava de ajuda. No entanto, Sara ignorou a preocupação deles, dizendo-lhes o que ela sabia que eles queriam ouvir. Quando seu marido voltou da guerra, ele foi enviado para outro país e desta vez Sara o acompanhou. O choque cultural e o estresse de viver em um novo país que falava um idioma diferente fizeram com que Sara bebesse ainda mais. Ela começou a esconder garrafas de vodka por toda a casa, tendo cuidado de jogar fora os recibos das compras antes de voltar para casa.
Ela ficava acordada até altas horas da madrugada, tomando cuidado de ir para a cama antes que o marido tivesse que se levantar para trabalhar nas primeiras horas da manhã. Ela odiava quem ela havia se tornado, mas ela não tinha o desejo de parar com essa prática. Então, um dia, ela recebeu a notícia de partir o coração, de que sua avó, uma mulher maravilhosa e com quem ela sempre teve uma ligação íntima, havia falecido, e Sara estava com o coração em frangalhos. Ela não tinha nenhuma condição de voltar em tempo para o funeral, mas sua família lhe enviou um vídeo do serviço fúnebre. Seu marido ficou fora por alguns dias e então Sara sentou-se com lenços de papel e 2 garrafas de vodka ao seu lado. No final da gravação, Sara chorava e soluçava inconsolável. Ela se sentia enojada e envergonhada de si mesma pelo fato de quão longe ela havia ido. Ela estava devastada pela culpa devido às escolhas que tinha feito e humilhada pelo que havia se tornado. Ela havia chegado ao fundo do poço e não conseguia ir mais fundo do que isso. Tomada pela tristeza que encontrava, em virtude da perda de sua avó, Sara decidiu simplesmente acabar com tudo, e a melhor maneira de fazer isso era literalmente beber até a morte e morrer depois de um coma alcoólico. Ela se levantou e começou a procurar por garrafas de álcool escondidas pela casa. Entretanto, ao passar pela porta da cozinha, uma sensação estranha a acometeu. Ela sentiu fisicamente 2 grandes mãos e quentes sendo colocadas em seus ombros e apertá-las suavemente. Sara caiu de joelhos e, com o rosto no chão e soluçando, ela implorou pela ajuda de Yahua. Ela sabia o quão longe ela havia ido, inclusive desviando sua vida totalmente dos caminhos de Deus, a qual ela havia sido criada. Ela não merecia seu amor ou sua ajuda, mas ela implorou por misericórdia. Ela disse a Yah que não queria continuar vivendo do jeito que ela estava vivendo, mas não sabia como parar. Ela não queria continuar, como também não queria morrer. Ela só queria que Yahua assumisse o controle de sua vida. Suavemente, em meio às lágrimas, Sara ouviu uma voz em sua mente falando gentilmente: "Nunca te deixarei e nunca te abandonarei." Repetidamente, a voz soava em seus ouvidos. Sara sentiu uma paz tomar conta dela que ela não sentia há muito tempo. Naquele momento, ela se sentiu completamente sóbria e o desejo pelo álcool a deixou. Hoje, há mais de 10 anos depois, ela não sente nenhuma vontade de se aproximar do álcool. Se você já chegou ao fundo do poço, não se desespere. Volte-se para o Pai Celestial e suplique por sua ajuda. Isaías 59, versículo 1 diz: "Eis que a mão de Yahua não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir." Yahua nunca se afastará de ninguém que clame a ele por ajuda, mas ele estará sempre próximo para auxiliar, fortalecer, animar e perdoar. O Salmo 34, versículo 18 declara: "Perto está Yahua dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Temos muitos motivos para termos esperança e significativas evidências para confiar no Pai. Ele sabe do que precisamos para que sejamos salvos e já realizou diligências do que precisaríamos para sermos salvos. Tudo o que precisamos fazer é estender a mão da fé e aceitá-la. De todas as parábolas de Cristo, minha favorita sempre foi a história do filho pródigo. Nós sabemos que o jovem pediu sua herança enquanto seu pai ainda estava vivo. O pai repartiu e deu sua parte. E o filho ingrato foi embora, estragando sua vida com prazeres terrenos. E quando ficou sem nenhum tostão, acordou e decidiu voltar para casa. Ninguém está negando que o filho era um tremendo de um ingrato, mas é a próxima parte que eu mais gosto. Lucas capítulo 15, versículo 20, diz que quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Enquanto ele estava ainda muito longe. Você sabe o que isso me diz? Isso me diz que seu pai estava cuidando dele. Todos os dias ele olhava para o horizonte esperando o retorno de seu filho. Ele não permitiria que seu filho vivesse longe dele contra sua vontade, mas que ele teria a liberdade de ficar onde ele quisesse. Mas seu coração nunca perdeu a esperança de que o filho voltaria. Essa é uma mensagem que
cada um de nós deve levar a sério. Ouça, queridos amigos, que não importa o quão desesperador você pense que sua situação seja, como também o quão longe você tenha ido. Iá é especialista em causas perdidas. Não dê ouvido à sugestão de Satanás para que você fique longe de Iá até que você se torne uma pessoa melhor. E até que você tenha resistido à tentação o suficiente e que você pense que você é bom o suficiente para se chegar até Iá. Se você esperar para fazer isso, você nunca se achegará a ele. E a verdade é que não podemos nos tornar melhores. E assim, Iá não espera que o façamos. João 6, versículo 37 diz: "E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." Essa mensagem é para mim, inclusive a todos os nossos ouvintes em qualquer parte do mundo. Eu não sei quem você é, nem mesmo o Will, mas o Pai sabe. Ele sabe onde você está e o que está acontecendo em sua vida. E ele tem todo o poder do universo para lhe dar o que você precisa. Amém. Cada um de nós precisa ser como aquele filho pródigo. Não espere. Volte ao Pai agora. Ele vai te avistar de longe e ele está cuidando de você. Ele quer que você volte. Você pode não ter força para dar um passo em direção a ele, mas não precisa. Apenas estenda a mão da fé, que é uma mão vazia, e simplesmente receba os dons que ele está esperando para te conceder. Ele está te esperando de braços abertos para te receber. Ele ouve todas as orações, mesmo as não elevadas a ele, e ele sabe o que está em seu coração. Ele conhece seus medos, suas dúvidas, suas lutas e fraquezas. Ele conhece o anseio de seus desejos ocultos, como também o seu desejo mais profundo, que é a sua felicidade. Então, ele disponibiliza como um presente gratuito tudo o que você precisa para ser salvo. Ninguém é salvo por seus próprios esforços. É somente ao escolhermos aceitar esse dom que a salvação será concedida. É isso aí. Portanto, faça essa escolha hoje. Eu gostaria de compartilhar um texto para encerrar. É de Jeremias 31, versículo 3, que diz: "De longe se me deixou ver Iahua dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí." Ele te ama. Não porque você é perfeito, não porque você não tem pecado, porque você tem, e ele sabe disso. Ele te ama porque ele é o Criador e ele te aceita como você é. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Iahua te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Iahua, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.